Então, bom dia. Vamos agora fazer a correção das páginas 173 e 174, fechando, o nosso capítulo que fala de tempo e clima. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Imagine o seguinte diálogo entre duas pessoas. Hoje está muito frio. Sim, embora o clima aqui seja bem quente. Você acha que a segunda pessoa está discordando da primeira? Sim ou não? E justifique. Não existe discordância, porque tempo é uma coisa variável, né? Ela pode mudar a qualquer momento. E clima é característico da região. Então, elas estão falando de coisas distintas. Não existe essa discordância. A segunda, indica as afirmativas corretas. As corretas serão apenas as números 2, 3, 4, 6 e 7, tá? São as que estão corretas. A primeira e a quinta estão erradas, tá? A terceira, como um barômetro auxilia na previsão das chuvas? Bom, ele vai medir a pressão atmosférica e nós já vimos que quando a pressão atmosférica aumenta, ela funciona como uma tampa sobre a evaporação. Se você diminui a evaporação, diminui a formação de nuvens, diminui também, consequentemente, a chuva. O tempo fica mais seco, fica mais firme. Então, se a gente consegue ver se a pressão está alta ou baixa, a gente consegue fazer a previsão se vamos ter mais evaporação, mais chuva, menos chuva. Quarta, os pescadores que utilizam barco à vela, quando saem para pescar, preferem sair de madrugada e retornar no meio da tarde. Explique essa preferência. Bom, por que eles têm essa preferência, gente? Porque eles aproveitam a brisa, que nós falamos. Como a brisa, durante o dia, ela vai soprar vindo do mar e à noite ao contrário, o que acontece? Quando eles saem para pescar na madrugada, eles pegam a brisa que está indo. E quando eles voltam, durante o dia, eles pegam a que está trazendo. Então, ajuda a que eles não tenham que navegar contra o vento. A quinta. A seguir, é apresentada uma lista de instrumentos usados na previsão do tempo. Vamos fazer a relação. Termômetro, número 1, ele registra a temperatura. Higrômetro, número 2, a umidade do ar. O anemômetro, número 3, a velocidade dos ventos. O biruta, número 4, a direção dos ventos. O 5, o barômetro, a pressão atmosférica. E o 6, o pluviômetro, a quantidade de chuva. Então, a ordem vai ficar 3, 2, 1, 4, 6 e 5. Número 6. De que modo o formato da Terra e seus movimentos em relação ao Sol contribuem para o aquecimento desigual da superfície terrestre? Bom, gente, como nós vimos, existe uma inclinação e isso interfere na incidência de luz e também a sua movimentação, que em certo momento estamos mais de frente para o Sol, outra menos. E isso, então, vai interferir nesse aquecimento desigual que a gente tem na superfície da Terra, tá? A número 7. Observe a imagem abaixo. É mais provável que a foto seja de uma região da cidade do sul ou da região norte. É uma geada, Nós estamos vendo aqui uma plantação, parece repolho, toda congelada. Ou seja, provavelmente, com toda certeza, provavelmente não. Isso aqui é o inverno na região sul, Já que é mais distante da linha do Equador, nós acabamos tendo menos calor, um clima mais frio e, consequentemente, com isso, é propício a haver as geadas, tá? Oitava. Os dados abaixo se referem à variação das temperaturas ao longo do ano em duas cidades brasileiras, Fortaleza e Curitiba, aproximadamente. Então, nós vamos ver o seguinte, as perguntas. A. Em quais das regiões do Brasil ficam localizadas cada uma das cidades apresentadas? Bom, Fortaleza no Nordeste e Curitiba no Sul. B. Qual das cidades apresenta maior pressão atmosférica? Fortaleza, porque ela fica numa altitude mais baixa. Mais baixa, maior quantidade de ar, maior pressão. Consequentemente, se tem mais pressão, a gente já viu lá na frente a interferência, quando falamos da questão do barômetro, na relação da chuva. C. Em qual das cidades você esperaria sentir uma brisa marítima? Em Fortaleza, tá?
A gente sabe que Fortaleza venta o dia inteiro, né? Até por conta mais quente, a gente tem maior aquecimento do sol, do solo, da água e, consequentemente, maior movimentação do ar. Quanto mais calor, mais movimentação, mais correntes de ar nós vamos ter. Esse fenômeno seria sentido durante o dia ou a noite, né? E vamos explicar. Então, Fortaleza, a brisa marítima ocorre durante o dia, porque o sol aquece a terra. Ela é mais sentida realmente durante o dia. D. Nos gráficos, as linhas vermelhas representam as variações de temperaturas máximas ao longo do ano. Em qual das duas cidades há menor variação dessa temperatura? Em Fortaleza. Né? E qual seria a explicação? A água ela retém energia térmica, então ela consegue fazer esse equilíbrio da temperatura, tá? Mantendo uma temperatura mais estável. As correntes marítimas ali, elas se mantêm sempre quentes, essas brisas, isso mantém essa temperatura mais estável. A nona. Quando aquecemos a água em uma chaleira, a chama aquece primeiro a água do fundo. Essa água mais quente se desloca para cima, enquanto a mais fria vai para o fundo. Que semelhantes fenômeno acontece semelhante nos oceanos? A mesma coisa, a gente chama as correntes de convecção. Quando você tem um aquecimento, fica mais leve e você vai tendo então toda essa movimentação. Quando as massas de ar elas ficam muito frias, né, elas ficam mais densas, então elas vão para as profundidades. Ao contrário, quando elas ficam mais quentes, elas se movem para a superfície, tá? Vai fazendo essa corrente de convecção. E a 11ª, a latitude é medida em graus de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Ela varia de 0 a 90. Então, vamos ver aqui, né, qual é a nossa pergunta aqui. Ainda continua na 175. Em função dos dados acima, que fator, nós temos um gráfico, pode explicar a diferença média anual entre as duas cidades? O relevo, tá? O relevo ele vai fazer com que haja essa diferença, tá bom? Entre as cidades, tá? Então, gente, olha só, a gente agora acaba aqui nossa correção, tá? Qualquer dúvida, a gente vai ter nossa live, vamos ter nosso chat, tá bom? E aí, assim, a gente fecha agora esse nosso capítulo e na próxima aula, então, a gente começa a falar sobre eletricidade, tá? Devemos também fazer nesse meio do caminho aquilo que nós combinamos, alguma matéria relacionada a corpo humano, tá? Vamos intercalando para manter o conteúdo do 8º ano para não haver defasagem de vocês, tá bom? Um beijo grande.